Olá, boa noite. Cá estou eu para mais um vídeo do podcast de Mãos de Vera para o sétimo episódio. Hoje é dia 29 de novembro e cá estou eu para vir falar um pouquinho mais convosco sobre tricô, crochê e costura. O meu nome é Ana Tércia, sou mais conhecida por Naná. E sou Nato Custódio no Ravelry no Instagram e tenho o blog Mãos de Vera, www.mãosdevera.blogspot.com, e temos também a página do blog e do podcast no Facebook. Eu, antes de mais, queria começar por fazer algumas menções. Queria agradecer à Anabela Belaga no Ravelry pela dica que me deu sobre um programa dinamarquês sobre tricô. Existem 2 episódios que têm legendas em inglês, porque realmente eu não percebo nada de dinamarquês, é assim uma língua que me ultrapassa. E eu estive a ver esses 2 episódios e delirei com aquilo, achei giríssimo e até me deu algumas ideias para algumas coisas que possivelmente virei a fazer no futuro. Mas queria agradecer então à Anabela, obrigada pela dica. E eu aconselho-vos também a irem à procura. Chama-se The Great Knit Off. É claro que isto é a versão em inglês, em dinamarquês será. Não sei sequer pronunciar, portanto nem sequer me vou aventurar com isso. Mas procurem no YouTube, porque é muito, muito engraçado. Digamos que é uma espécie de versão Masterchef, mas em tricô, e eu fiquei espantadíssima com a capacidade e com a criatividade dos concorrentes de tricotarem em tão pouco tempo coisas absolutamente fantásticas. Portanto, aconselho vivamente que vão à procura no YouTube. Queria também agradecer à Silvia Neves pela simpatia, pelas mensagens todas que trocamos. E obrigada por tudo, na medida daquilo que me for possível. Ajudá-la-ei. E a Sílvia, ou seja, as conversas que eu tive com a Sílvia acabaram por me dar uma ideia. Eu não vou começar já neste podcast, vou começar em podcasts futuros. Por acaso a Filipa Carneiro já fazia um pouco isso, que era explicar como é que se faziam certos e determinados pontos, e dava também a versão em inglês. Porque assim, quer queiramos, quer não, muitos dos esquemas que estão disponíveis na sua larga maioria no Ravelry estão disponíveis em inglês. A maior parte das designers que têm os modelos mais bonitos e mais interessantes escrevem em inglês, com terminologia e com abreviaturas em inglês. E a Silvia colocou uma questão onde é que ela poderia aprender, conseguir perceber, porque tem algumas dificuldades com o inglês, e onde é que ela poderia tentar aprender a perceber e a ler os esquemas em inglês. Eu própria tive essa dificuldade quando comecei a fazer trabalhos em crochê, e principalmente em crochê. Foi logo a primeira dificuldade que eu senti, foi logo em crochê, e depois obviamente que também se estendeu para o tricô, e eu de certa forma fui obrigada a aprender, não é? A terminologia e, e as abreviaturas em inglês para poder ler um esquema e poder tricotá-lo, não é? Portanto, no próximo episódio eu vou ter um pequenino segmento em que digamos que de certa forma vou tentar ajudar-vos com
com a terminologia em inglês, com o equivalente para português e como é que se deve ler o esquema em inglês. Penso que isso poderá ser útil para vós. E então, digamos que destas conversas que eu tive com a Sílvia, acabei por ter essa ideia. Portanto, Sílvia, obrigada por me ter colocado a questão. E eu, na medida daquilo que me for possível, vou tentar esclarecer, dentro também, obviamente, dos meus conhecimentos, que também não são assim tão vastos, mas dentro daquilo que eu também fui obrigada a procurar e a perceber para poder tricotar esquemas em inglês. Queria também agradecer à Sofia Amaral, do blog Entre a Serra e o Mar, pela menção que fez ao meu podcast. Obrigada, Sofia. Eu já acompanho o blog da Sofia há muitos anos, diria que se calhar desde que eu própria comecei o meu blog, e tenho acompanhado o percurso dela nos bordados, que também é uma área que eu gosto imenso, mas para a qual não tenho tido tempo absolutamente nenhum para me dedicar. Ainda aprendi os pontos mais básicos, mas não aprofundei. Será uma empreitada para daqui a uns anos talvez voltar a pegar, porque também é uma coisa que eu gosto muito. E passemos então ao segmento tricô. Vou-vos mostrar os meus projetos em curso. Estas últimas 2 semanas não foram tão produtivas como eu gostaria que tivessem sido. Infelizmente tive algumas noites em que me foi completamente impossível tricotar, porque eu basicamente tricoto depois dos meus filhos estarem a dormir. É quando eu consigo finalmente ter paz, ter silêncio, principalmente silêncio, e ter um bocadinho de tempo para mim, para tricotar e para fazer crochê. E infelizmente, especialmente o meu filho mais novo tem andado numa fase um bocadinho atribulada, e a hora de ir dormir dele tem-se arrastado um pouco, e o que acaba por acontecer é que as mais das vezes, quando eu finalmente consigo pô-lo na cama, eu estou literalmente de rastos e acabo por também ter que ir para a cama para conseguir recuperar um pouco o sono e as minhas energias. E então, por essa razão, não avancei tanto como gostaria, mas de qualquer das formas não foi uma má semana, por assim dizer. Não foi uma semana, poderá não ter sido muito produtiva, mas foi uma semana em que eu senti prazer naquilo que estava a fazer, e foi uma semana positiva do ponto de vista dos resultados. Não tenho um objeto concluído, tenho um objeto semi-concluído, e fiz uma descoberta importante que eu já vos vou passar a explicar. Portanto, trabalhos em curso. Peço desculpa, só um minuto. Tenho o Little Sister's Dress da Tora Froset. Vocês já estão fartos de ver este projeto. Neste não avancei muito. Fiz só aqui, se calhar fiz uma repetição deste esquema, ou seja, isto é uma repetição de são 6 carreiras, portanto eu fiz uma repetição desde a última vez que gravei o podcast, e pronto, tem-me estado a dar algum prazer, e espero que eu penso que este aqui vai ficar com um tamanho aceitável e dentro daquilo que é o planeado. E é um projeto a que eu quero dar andamento rapidamente, porque senão depois também tenho receio que fique muito pequeno e que já não sirva, não é? Ou seja, não quero pecar por defeito desta vez, que seria no mínimo caricato.
basicamente, tendo em conta aquilo que se passou. No entanto, estou com uma certa preocupação, porque entretanto cozi os botões no outro vestido. Comprei botões, acabei por comprar, achei que era melhor. E depois de ter cozido os botões e de ter pendurado o vestido num cabide, achei que havia algo de errado. Aliás, eu já tinha tido essa impressão, mas não tinha percebido bem ao certo o que era, e espero bem que não me aconteça com este vestido. E eu já vos passo a explicar. Portanto, o que eu vos queria mostrar... Ora, já tenho aqui os botões que comprei. Depois acabei por ter que pôr aqui um botão em forma de pérola, porque realmente não calculei isto bem quando fiz as moscas, não é? Quando fiz aqui as argolas para os botões, não calculei bem isto. E então ficava ali a ponta, ou seja, se eu não pusesse nada, isto ia ficar assim um bocadinho a abanar. E então aproveitei que tinha uns botões em forma de pérola cá em casa e aproveitei um bocado aproveitei o botão. Ora bem, não sei se conseguem perceber, eu agora estou literalmente cor de rosa. Meu Deus. Bem, adiante. Não sei se conseguem perceber que há aqui qualquer coisa de errado. Ou seja, parece que os aumentos que deveriam coincidir deste lado com a cava e igualmente deste lado não coincidem. O curioso é que nas costas passa-se exatamente o inverso. Ou seja, no extremo oposto, ou seja, no extremo oposto a este, sucede exatamente o mesmo. O que me leva a crer o quê? Ou fui eu que fiz... errei quando comecei... quando continuei o corpo, não é? A partir da... Porque eu separei as mangas, não é? Isto é um raglan. Separei as mangas. Ou seja, eu deveria ter... isto deveria bater certo, não é? Mas atrás bate certo e à frente não. Ou seja, ou há algo de errado com o esquema, ou realmente eu comecei no sítio errado quando comecei a fazer o corpo e apanhei as malhas e fiz os aumentos por baixo da manga. Portanto, é uma coisa que eu vou ter que ter em conta agora quando fizer este vestido em vermelho, para que não me suceda o mesmo, porque parece que o vestido ficou meio enviesado e tenho receio que isto realmente não assente bem numa criança, não é? Isto parece... Realmente este projeto saiu furado desde o princípio. Ou seja, quando tem que correr mal, corre mal do princípio ao fim. Mas pronto. Essencialmente foi isto que se passou, foi esta a percepção que eu tive. E realmente é uma coisa que eu vou ter que ter alguma cautela quando chegar a esta fase em que realmente separo as mangas e que depois prolongo para o corpo e faço os aumentos por baixo da manga, que é exatamente na zona das cavas. Depois, continuando então para projetos em curso. Eu essencialmente estas 2 semanas só trabalhei nestes 2 projetos. Fiz também algumas carreiras, eu já no meu colete, no boardwalk, eu já vos mostro. Vocês não vão achar grande diferença, mas pronto, sim, fiz umas quantas carreiras porque foi uma noite que eu estava a ver televisão e eu normalmente não tricoto quando estou a ver televisão porque eu sou muito
Eu ou bem que faço uma coisa ou bem que faço outra. Não consigo propriamente. Não me dá muito jeito, não me sinto confortável a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas como era uma noite em que eu não queria perder o episódio, e então precisava de um projeto que fosse mesmo só fazer só liga, ou seja, uma coisa que fosse. Eu não tivesse que estar a seguir um esquema. E então por isso peguei no meu colete no Boardwalk, porque assim eu quero concluí-lo até ao final do ano, para depois entrar no desafio como peça concluída, no desafio da Jenny do podcast Tiny Paper Foxes, que vai ser uma das peças do conjunto que eu vou fazer para entrar nesse desafio. Mas, essencialmente, como eu estava a dizer, eu trabalhei essencialmente no vestido, no Little Sister's Dress, em vermelho. Não vos disse que... Esqueci-me de vos dizer que estou a trabalhar com Drops Baby Silk, Baby Alpaca Silk. É um fio sport e estou a usar agulhas circulares 3,5 mm. 3 mm. 3 mm. E o outro projeto em que tenho trabalhado, aliás, tem sido aquilo que eu tenho trabalhado mais, é as minhas mittens, as Margaret Fingerless Gloves, e, como eu estava a dizer, tenho um objeto semi-acabado. Portanto, eu já comecei o outro par, a outra luva do par, mas esta está feita, só falta mesmo, como podem ver, rematar as pontas. E eu estou felicíssima com o resultado destas mittens. Vou só calçar para verem. A única coisa que não me satisfaz muito foi aqui ao fazer o bind-off. Acho que ficou um nadinha largo demais. Mas estou muito satisfeita aqui com a zona do polegar. Acho que correu mesmo muito, muito bem. Não sei se conseguem ver. E quando se veste a luva é mais fácil ver então o motivo. E realmente eu estou muito satisfeita com o resultado deste projeto. Portanto, as Margaret Fingerless Gloves são um esquema grátis no Ravelry, podem procurar. Ou então, se quiserem, vão à minha página de projetos e encontram lá o link. E eu só vos digo que isto faz-se num instante. É muito fácil de memorizar o esquema, é facílimo de memorizar. Eu praticamente já nem olho para o esquema. E curiosamente, agora há dias vi alguém partilhar, creio que foi no grupo do Facebook, no Tricotar em Público, alguém partilhou um projeto feito, era um colete sem mangas, e que usava este mesmo ponto. É muito giro e é super fácil de fazer. Implica, contudo, o recurso a uma agulha de crochê, mas faz-se que é uma maravilha. Eu estou... já comecei a segunda, não é? E estou praticamente, faltam-me 4 carreiras para chegar à terceira repetição, que é quando depois começo a fazer os aumentos para o polegar. E este esquema tem instruções para o polegar consoante estamos a tricotar a luva da mão direita e a luva da mão esquerda. Portanto, eu tricotei a da mão direita e agora estou a tricotar a da mão esquerda. E o que este projeto me permitiu perceber é que se eu fiquei um pouco, não diria desgostada, não foi propriamente isso que sucedeu com as meias, mas se eu consigo perceber a meiite aguda de algumas tricotadeiras,
e percebo porque é um projeto pequeno, é um projeto que se faz depressa, que dá gratificação quase instantânea. Se elas gostam de tricotar meias porque é rápido e porque têm um projeto concluído, eu descobri que gosto de tricotar mittens. Porque eu, assim que acabei de tricotar a primeira, nem sequer fui rematar e não descansei enquanto não comecei a tricotar a segunda luva. Portanto, se há quem seja maiólica, eu diria que sou luvólica ou qualquer coisa do género. E realmente, a sério, mittens é mais a minha praia, também porque obviamente o grau de dificuldade é completamente diferente, é quase como tricotar um tubo e faz-se ali uma perninha para o polegar, mas também porque é uma coisa que eu me vejo muito mais a utilizar, porque eu gosto muito de usar luvas, porque eu tenho sempre as mãos geladas, mas como tenho o problema de estar ao computador, é bom ter as pontas dos dedos livres, portanto este sem dúvida é muito mais a minha praia do que as meias. Desculpem lá, acho que são fãs de meias, mas eu sou fã de mittens, sou fã de luvas sem dedos. Também quero experimentar eventualmente luvas com dedos e inclusivamente aquelas luvas que são redondas, porque eu acho que há esquemas fantásticos que têm padrões texturados lindíssimos e que eu quero experimentar. Um dos esquemas que eu quero experimentar são umas luvas da Maria Monska do podcast Stitched in Sweden. Mas eu creio que esse esquema é pago. De qualquer das formas, é um esquema muito interessante porque tem um motivo com folhas e eu tenho uma predileção por esquemas que imitam folhas, que reproduzem temas florais. Portanto, eu penso que mais 2 serões a trabalhar nisto e dou por concluída o par de meias e depois então poderei dedicar-me mais a 100% ao vestido, ao Little Sister's Dress, para ver se termina também até ao final do ano e mandar por altura do Natal para a Alice, para a pequena Alice poder vestir. Depois, o tal colete que eu vos estava a falar, o Boardwalk, é um esquema pago da Heidi Kirrmaier. Eu não acredito que comecei este esquema em abril. Estamos praticamente em dezembro, não é? E neste momento, deixa-me ver aqui a lateral para ver se conseguem perceber melhor. Tem isto tudo, ou seja, neste momento isto penso que mais 10 cm e chego 10, 15 cm e chego à zona onde terei que separar para desculpa, para fazer para separar as costas do peito. Perdão. E dar-lhe um avanço também. Como eu estava a dizer, este esquema é o Boardwalk, é da Heidi Kirrmaier e depois então vou ter que separar aqui porque este é um esquema que é bottom-up, ou seja, é feito de baixo para cima, da cintura para o decote, e eu vou ter que separar alguns aqui porque depois vou ter que fazer este motivo aqui e atrás também vou ter que fazer também uns aumentos e depois obviamente esta espécie de mini manga. Este é um projeto pago e que foi eu comecei isto em abril, como estava a dizer, num knit along da Tricô das 5. Estou a fazer com fio Debbie Bliss Fine Donegal, que são 100 gramas, tem 380 metros e é 95% lã, 5% cachemira. Eu gosto imenso
do tecido que este fio faz, porque acaba por ser. Isto é a cor é fúcsia, só que aqui a luz não dá para mostrar bem a cor. Aliás, estes tons cereja, avermelhados e fúcsia nunca consigo reproduzir bem, nem em vídeo, e mesmo a nível de fotografia também não é muito fácil, não é muito simples conseguir reproduzir exatamente a cor que é. Mas pronto, não é tão roxo, é mais a cor de rosado. Mas como eu estava a dizer, eu gosto do tecido que isto faz, porque parece que é um ligeiro tweed. Não sei se aqui conseguem ver. Tem uma espécie de um tweed. E depois é um tecido que acaba por ser leve, mas tem um cair muito interessante. E faz uma malha giríssima. Gosto imenso, estou satisfeitíssima com esta compra. Se este projeto chegar a bom porto, se eu não tiver grandes problemas com este projeto e ele ficar como eu espero, acho que foi um excelente investimento a nível de fios, e eu vou ficar com um colete muito, muito bonito no meu guarda-roupa. E de tricô, essencialmente são estes os projetos que tenho em curso. Depois, passando então ao segmento crochê. Tenho. Eu não avancei muito, ainda fiz aqui, creio que umas 2 carreiras na manta. Na manta de Star Stitch ponto estrela ou margarida, como lhe queiram chamar. E o que eu já no último episódio acho que tinha falado nisso. Estava a achar que o projeto não progredia, e realmente não progride. Tenho aquela sensação de que estou a marcar passo e estou a fazer malhas atrás de malhas atrás de malhas, estou a fazer crochê, 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 e parece que estou sempre no mesmo ponto da manta. Parece que não estou a avançar grande coisa. E depois, como isto é um tecido, como o fio que eu estou a utilizar é 100% algodão, e como é um ponto muito fechado, por assim dizer, não é? Aqui se calhar vê-se melhor. Acaba por ficar muito, não sei, rijo. Não será propriamente a palavra, mas parece que fica muito... Eu não quero utilizar um regionalismo, mas que é perfeitamente adequado nesta questão. Bom, mas de qualquer das formas, eu ontem peguei-lhe um bocadinho e de repente ocorreu-me que esta manta ia demorar eternidades pelo ritmo que ela estava a ter. E não só isso, este pedaço que eu já fiz de manta tem uma largura de cerca de 40 cm, o que não é minimamente aceitável para uma manta de bebê. E eu já tinha equacionado fazer-lhe umas voltas à volta com um ponto mais aberto, para não ser tão pesado, porque realmente, como isto é 100% algodão, isto faz um tecido que se torna muito pesado. E de repente ocorreu-me que se calhar isto não era uma boa ideia para uma manta. Ou pelo menos eventualmente virei a fazer uma manta com este ponto, mas não com este tipo de fio. Terá que ser com um fio muito mais leve,
porque realmente, e preferência com um fio muito mais grosso. Outra conclusão que eu cheguei nestas 2 semanas foi que realmente eu prefiro fios mais grossos e utilizar agulhas mais espessas, 4, 5 milímetros, porque eu gosto que as coisas andem, que as coisas despachem. E penso que eu sei que os fios mais fininhos fazem trabalhos mais delicados, mais bonitos, mais perfeitinhos, mas eu quando começo a marcar passo com um projeto durante muito tempo, isso desmotiva-me completamente e eu acabo por literalmente encostar o projeto durante os tempos. E isso não é nada bom, não é isso que nós queremos. Nós queremos a pequena Alice aquecida. Bom, mas isto tudo, estou aqui a divagar. Basicamente, o que é que aconteceu? Eu ontem estava a trabalhar nisto e de repente ocorreu-me que isto não era uma boa ideia para uma manta. E que se calhar o melhor que eu fazia era pegar nos fios 100% de algodão e fazer outro esquema que dê mais despacho, que seja mais rápido de fazer e de concluir. Mas depois também não me apeteceu desmanchar isto, não é? Porque eu gosto do ponto, acho o ponto muito bonito e afinal de contas também estou aqui horas de trabalho, não é? E de repente ocorreu-me que eu já fiz algumas toucas. E se eu dobrar, inclusivamente, não sei ainda como é que vou fazer aqui parte de trás, mas pronto, basicamente este pedaço de tecido em crochê vai se transformar essencialmente numa touca. Eu depois irei fazer aqui, vou unir, ainda não sei bem o lado em que vou unir, se vou unir o lado cor-de-rosa e deixar estas 2 carreiras em café com leite à frente, eu acho que até era capaz de ser mais giro, e fazia depois então os atilhos, também em crochê, nesta cor. Ou então, não sei ainda se não vou fazer, mas depois eu acho que fica gigante, talvez não, fazer aqui uma espécie de uma meia lua atrás para unir e fazer de certa forma aqui esta parte aqui atrás e esta ficaria, eu vou literalmente pôr isto na cabeça, ficaria assim, não é? Pronto. Portanto, mudança de planos. Eu acho que nestas coisas temos que ser um bocadinho flexíveis e realmente se eu não estou satisfeita com isto, com o resultado disto para uma manta, nada como dar-lhe outra utilidade, porque podemos sempre mudar de planos a meio do caminho. O importante é preservar um pouco o que já fizemos e afinal de contas ser criativo é um pouco isto, é termos capacidade para ver alternativas e para melhorar os projetos que temos em mãos. Portanto, de crochê, a manta passou a touca. Depois, a nível de costura, mais uma vez, eu não peguei na minha máquina de costura, nem sequer lhe tirei a capa. E isso entristece-me. Entristece-me profundamente. Porque eu tenho muitas saudades da minha máquina de costura, muitas mesmo. E ver podcasts e fotografias no Instagram de costura e depois, e principalmente ver o podcast da Jenny, do Tiny Paper Foxes e o thread do Make Too Along. Faz-me ter vontade de pegar em tecidos e talhar e fazer coisas para mim e para os meus filhos, porque eu gosto imenso de tecidos e eu gostava de realmente poder construir um guarda-roupa para mim, mais à medida, feito por medida para mim. E pronto, não tenho mesmo, não tenho tempo. Quando se tem uma criança da idade do meu filho é muito complicado e trabalhando o tempo inteiro, obviamente, é muito complicado ter tempo para costurar.
Principalmente creio que a maior dificuldade é mesmo o talhar da roupa, porque é uma coisa que se tem que estar com muita atenção. Requer algum tempo, não é uma coisa que se. Não é como, por exemplo, o tricô e o crochê que nós podemos simplesmente pegar e trabalhar 10 minutos ou 15 e se for preciso parar simplesmente porque fomos interrompidos ou porque alguém precisa de nós, não é a mesma coisa. Não, ou pelo menos eu sinto que não consigo fazer isso. Lá está. Ou bem que faço uma coisa ou bem que faça outra. E creio que na costura é preciso estar com atenção quando estamos a talhar as peças, quando estamos a decalcar padrões, porque senão corremos o risco de cortar mal as coisas e acabarmos por inutilizar tecido que, além de ser lindíssimo, tem o seu preço, obviamente. Portanto, ainda não é desta que me dediquei à costura durante estas 2 semanas. Depois, eu queria-vos falar, era para ter falado nisto no último podcast, só que no último podcast estava completamente. A minha mente estava extremamente dispersa. Digamos que ainda estava assim um bocadinho abananada com aquilo que se passou em Paris. Digamos que o meu lado de licenciada em Relações Internacionais treme nas bases cada vez que vejo aquele tipo de acontecimentos e que vejo as coisas que se passam pelo mundo fora. Faz-me questionar um pouco e encontrar uma razão pela qual nunca cheguei a exercer a minha licenciatura. Mas adiante, eu estava ainda um pouco abananada com tudo aquilo que se passou. Depois o meu filho interrompeu-me uma série de vezes e eu acabei por não falar acabei por lançar tópicos que depois acabei por não desenvolver. E um dos tópicos que eu lancei e depois não desenvolvi tinha e tem a ver com a iniciativa da Ana, do blog Mundo da Tatas, e que de certa forma acaba por ser um pouco. Também tem ali a mãozinha da Maria Duarte, do blog Pontinhos ao Vento. E porque quem começou estes desafios do Natal foi a Maria. E então este ano a Ana, a Tatas, a Tatas decidiu lançar o repto para quem quisesse participar na troca de Natal. Este ano também iam ser postais. E postais é uma coisa que eu adoro fazer. Como vos disse, eu não gosto só do tricô, do crochê e da costura. Eu gosto de uma série de outras coisas, artes manuais. E antes mesmo desta troca, já por diversas vezes fiz postais handmade, feitos à mão, personalizados. Acho muito engraçado podermos brincar com cartão, misturar cartão com tecido. Eu fiz alguns cartões que eram forrados a tecido, foi costurado o tecido com o cartão. Eu já não vos tenho para vos mostrar porque obviamente mandei-os para as pessoas, não é? Depois houve um ano em que utilizei cartolinas coloridas e fita de cetim e botões. E lembro-me que nesse ano fiz, creio que 26 postais personalizados. Mandei para os meus colegas de faculdade, que eu mando sempre. Só não mandei no ano em que o meu filho nasceu, que foi o ano passado. E porque realmente, obviamente, não tinha tempo nem margem de manobra para conseguir mandar para todas as pessoas a quem eu habitualmente mando. E então, quando a Ana lançou o repto, obviamente que não havia, obviamente, outra resposta a não ser inscrever-me, infelizmente. E era por isso é que eu queria vos ter falado nisto no podcast de há 15 dias,
porque queria-vos lançar também um pouco o repto. Se quisessem inscrever-se, ainda estavam a tempo. Infelizmente as inscrições terminaram ontem. E pronto, e já não há mais inscrições. Mas pronto, de certa forma, se, mesmo não podendo, mesmo que não possam participar, é uma ideia gira fazerem postais personalizados para, para mandar pelo Natal. São postais únicos, são especiais e é sempre uma ideia gira. Eu acho que, pelo menos, as pessoas a quem eu tenho mandado postais personalizados, também já os fiz para aniversários. Eu acho que é completamente diferente. Eu acho que a reação de quem recebe é completamente diferente do que se nós tivermos simplesmente ido a uma papelaria bonita e tivermos escolhido um postal que é às vezes, muitas das vezes standardizado e que pronto, não tem nada de especial. Por isso eu depois vou. Ainda não comecei, já tenho algumas ideias para o meu postal de Natal. Vou novamente conjugar materiais. Ainda não decidi bem os materiais que vou conjugar, mas possivelmente vou utilizar, obviamente, cartão. Estou a pensar em usar feltro e depois logo se vê o resto. Ainda não decidi bem ao certo o que é que vou fazer. Mas se quiserem ter uma noção dos postais que eu já fiz, é uma questão de passarem no blog, no meu blog, e procurarem a etiqueta postais e vão lá encontrar algumas versões que eu já fiz e se quiserem inspiração também é uma boa opção. Portanto, este assunto tinha ficado pendurado da semana passada para esta semana e eu não queria deixar passar isso novamente. Depois, passando então para o segmento livros. Eu esta semana trago-vos vários livros, 2 deles em português, e isto porque houve alguém que comentou na página Facebook, no link para o podcast, que era pena que o livro que eu mostrei a semana passada de tricô não estivesse traduzido em português. O que é também uma grande pena que eu tenho, porque a maior parte dos livros interessantíssimos e que são bíblias autênticas do tricô não têm tradução para português, infelizmente. E foi por essa razão que eu me vi obrigada a aprender a ler esquemas em inglês e, obviamente, só há livros praticamente em inglês que tenham, do ponto de vista técnico, tenham conteúdo importante. Mas realmente é uma forte falha não haver livros, ou pelo menos eu tenho poucos livros em português. E na sequência desse comentário eu achei que realmente era uma falha minha não vos mostrar alguns livros em português. Desta vez vou-vos mostrar 2 aquisições desta semana e 2 livros em português que eu já tenho. E então vamos começar pelas aquisições. Estes eram livros que eu já tinha na minha lista de pedidos, não é? Para ir comprando. Eu tenho uma compilação na Amazon, na minha conta da Amazon, livros que eu me interessa, vou adicionando e depois, quando há possibilidade, adquiro. Este não estava já nos meus planos adquirir, mas descobri que conseguia encontrar usado no mercado de usados por 2,5 libras. Portanto, eu posso-vos dizer que eu paguei mais de portes do que do próprio livro em si. E o livro está novíssimo. É o Sue Liberated, da Meg McKelvey, penso eu, que é essa a pronúncia correta. E tem projetos muito interessantes. Tem esta mala, que eu adoro, acho linda. Tem aqui umas
Agora falhei uma palavra, só me lembro da palavra em inglês. Chamam eles os pleats, mas que são os. Bom, agora não me lembro, não me ocorre. Depois tem algumas técnicas, principalmente de appliqué, que é, ou seja, é nós aplicarmos tecido sobre tecido. Por exemplo, esta mola também é muito gira. Este saco. Muito giro. E tem as instruções, tem como é que se faz. E outro saco, desta feita para uma máquina fotográfica. Tem também a saia que se vê na capa, que por acaso é feito em tecido jersey, é uma espécie de uma malha elástica. E tem também um top. Eu curiosamente gosto do formato, mas detesto as mangas. Possivelmente sou capaz de fazer, mas alterava-lhe as mangas, ou fazia as mangas direitas ou então mais curtas. E pronto, portanto isto foi literalmente. Eu comprei essencialmente porque pelo preço a que estava, isto 2,5 libras foi uma autêntica pechincha. Mas uma das principais razões que me levou a adquirir este livro tem a ver com este projeto, que é um chamado. Aqui eles chamam o primeiro livro do bebê, mas correntemente, se vocês fizerem uma busca por este tipo de projeto, é mais fácil encontrarem utilizando os termos de busca Baby Quiet Book. Ou seja, digamos que é um livro de aprendizagem para as crianças, para elas aprenderem cores, texturas, e existem ideias muito, muito interessantes. Este é extremamente simples, tem várias páginas, dá para fazer a casa, o cão, os gatos, os pássaros, as árvores, um barco, um aquário. Mas há coisas mesmo muito, muito bonitas. Se procurarem, principalmente no Pinterest, vão encontrar um mundo de ideias para constituir várias páginas. E esta era uma ideia que eu tinha tido para fazer para o meu filho mais velho, só que atualmente ele está quase com quase 7 anos, portanto já não vou propriamente a horas de lhe fazer um livro destes. Mas para o meu filho mais novo, sim, era uma ideia gira, convém que também me despache, não é? Para não me suceder o mesmo que sucedeu com o meu filho mais velho, que quando finalmente tive possibilidade e tempo, acabei por já não conseguir porque ele já tinha passado da idade para brincar com este tipo de coisas. Depois, outro livro que também comprei, porque também estava a um preço, no mercado dos usados também, porque estava a um preço fantástico, é este livro, que é o Loop the Loop Lace, da Teva Durham. E assim, é um objetivo meu fazer projetos, treinar projetos mais que envolvam mais rendado. E então eu tinha este livro na minha wishlist e o projeto que me saltou à vista é este vestido, que é absolutamente é lindo, é mesmo lindo. Eu estava aqui a ver se encontrava a página onde se via melhor. Mas por exemplo tem este shell, que é, desculpem lá que a luz não está a ajudar, este shell, que é todo arrendado. E tem, epá, os projetos são absolutamente fantásticos. Lá está. Aqui conseguem ver melhor o vestido. E aqui
mais em pormenor. E então eu comprei também este livro no mercado dos usados. Poupei, creio que 5 libras ao preço inicial dele. E vem explicado, tem o esquema em descritivo e tem também os gráficos, que é outra área que eu tenho que aprofundar, são os gráficos, porque eu ainda não aprendi muito bem a ler gráficos. Tenho que fazer trabalho de casa para aprender como é que se lê os gráficos. Se bem que já me deram umas luzes e convém aproveitar. Passemos então às sugestões em português. Eu vou-vos mostrar este livro, não só porque sou fã da Constança Cabral, sou uma fã assumidíssima da Constança Cabral, do blog Saídos da Concha, e eu vou-vos mostrar o livro dela, que é o Mãos à Obra. Eu acho que se alguém merecia ter editado um livro nesta área era a Constança, e ela fez um trabalho fantástico, e a razão pela qual eu vos estou a dar esta dica de livro tem mais a ver com a época que se avizinha, com a época natalícia, porque ela tem aqui algumas ideias que são muito engraçadas para quem, digamos que, como eu, não é? Só começou agora a pensar no que é que vai fazer de prendas de Natal, se é que vai ter tempo para fazer alguma coisa, que é mesmo assim. Este é um bom livro para se inspirarem, porque ela tem aqui alguns projetos que até são extremamente simples de executar, não são muito demorados. E para além disso, a Constança tem uma forma fantástica de mostrar as coisas e de fazer parecer tudo muito fácil. Eu já fiz. Eu gosto imenso da construção do livro. Graficamente, acho que é. Não tem falha absolutamente nenhuma. Acho que está conseguido a um nível. Absolutamente perfeito. E depois ela tem projetos práticos, por exemplo, o saco para a roupa suja, não é? Ou mesmo até para guardar outro tipo de roupa. E como eu estava a dizer, a construção do livro está, eu acho que é fantástica. Está dividido por estações do ano. E isto fez-me regressar um pouco à minha infância, porque na minha casa, na casa dos meus pais e dos meus avós, praticamente tudo era feito consoante a estação do ano em que nós estávamos. Consoante os frutos que nós tirávamos das árvores, consoante os vegetais que nós tirávamos da terra, consoante era tempo de matar porco, porque na minha casa, na casa dos meus avós, matava-se porco e para mim era uma festa. É uma festa da qual, apesar do sofrimento que implica para o pobre do animal, mas para mim era uma festa família, era uma festa de comunhão. E eu tenho muitas saudades desses tempos. E de nós vivermos a esse ritmo das estações do ano, e ter lido o livro da Constância e ter desfolhado o livro e fez-me recuar muito no tempo, e deu aquela nostalgia dos tempos passados. Este é um livro que tem projetos que vão desde a costura, a arranjos florais, à culinária. Eu experimentei os queques, estes queques fantásticos. É uma receita da bisavó da Constança. Eu experimentei, segui à risca e são maravilhosos. São extremamente simples de fazer. Os meus filhos ajudaram-me, ou melhor, um deles ajudou-me. O outro literalmente desarrumou uma cozinha toda enquanto eu fiz os queques, mas ficaram fantásticos. Um dos projetos que ela tem, que eu acho, para mim é o mais bonito de todos e o mais genial de todos. Estava aqui a ver se encontrava.
Não. Pronto, tem aqui, então, por exemplo, uma ideia decorativa para esta época natalícia. São bolas enfeitadas e ramos de Natal. Os enfeites de Natal. E ideias para embrulhos. Eu acho que as dicas dela são mesmo muito... Lá está, cá está, os cartões de Natal com retalhos de tecido. É uma ideia muito gira. Podem fazer umas bandeirolas, como ela sugere. Um projeto que ela tem que eu acho fenomenal é este. É um mapa de Portugal feito com hexágonos em tecido, que é uma técnica que é o paper piecing. Mas por acaso não era este o projeto, para mim o projeto mais fenomenal deles todos. Estou aqui a tentar encontrar, desculpem lá. Está quase. Ela também tem receitas para pão, para quem se quiser aventurar. Eu, como já tenho muita prática disso, porque lá está, essa era outra coisa que se fazia na casa dos meus pais e dos meus avós. Ao fim de semana nós amassávamos o pão. O meu pai amassava e a minha mãe ou eu tendíamos e ainda tenho atualmente o forno de lenha artesanal onde cozíamos pão. Portanto, se eu quiser cozer pão, ainda o posso fazer. E era também onde nós fazíamos o maravilhoso pudim de batata doce, porque tinha que ser feito no forno de lenha, por causa da temperatura, porque tem que atingir temperaturas muito elevadas que nós num forno convencional de eletricidade não conseguimos. Pelo menos para caramelizar aquele doce da batata doce, não dá. E cá está, encontrei. Para mim o projeto mais fenomenal é este. É um candeeiro reciclado em que ela utilizou uma garrafa de vidro assim diferente e passou as ligações elétricas e arranjou um abajur e fez um candeeiro único e especial. Por isso, se quiserem dicas para esta época agora que se avizinha, é procurarem o livro da Constança Cabral. Depois, o outro livro que eu vos queria mostrar, e este sim está traduzido em português, é da Erika Knight e chama-se Tricote Simples. Ela tem o outro, que é o do crochê simples. Este de tricô, perdão, foi, se não estou em erro, foi traduzido pela Rosa Pomar. Exatamente. E o de crochê foi traduzido pela Rita Cordeiro, que é a pessoa por trás da Wooler. Eu depois ponho os links no coisa do... os links no post do podcast, para se quiserem espreitar os trabalhos da Rita Cordeiro. E aqui temos a explicação, por exemplo, para como medir uma amostra, tricotar e medir, não é? Aqui temos as abreviaturas, o dicionário com as abreviaturas. Tem alguns projetos muito interessantes. Tem essencialmente, este livro é bom porque eu creio que ele funciona um pouco mais, para mim, pelo menos, como um dicionário de pontos. Ou seja, ele tem uma biblioteca de pontos e tem as amostras para nós vermos como é que fica esse ponto depois tricotado, ou seja, o tecido, como é que fica finalizado. Gosto imenso deste. Acho este giríssimo, é o ponto de pintas.
Tem também os torcidos, pontos torcidos. Tem os chamados trabalhos de cor, o chamado color work, ou... Eu nunca sei porque nunca sei bem como é que é de apelidar isto, porque eu sei que existe uma coisa que é o Fair Isle, e depois existe o color work, e depois existe o stranded color work, e eu ainda não consegui perceber. Eu creio que essencialmente tem a ver com a técnica que é utilizada para passar ou não passar e para mudar de uma cor para a outra. Depois tem alguns projetos interessantes, são extremamente simples de executar. Tem almofadas, sacos perfeitamente fáceis de fazer. Tem mantas, tem gorros, para quem quiser tricotar gorros quentinhos agora para esta época. Também tem mittens. Por isso, se quiserem um livro de tricô em português e que está muito bem explicadinho, este é uma boa compra. Portanto, de livros estamos então conversados. Isto já vai longo hoje estou a masticar. Depois, em termos de podcast, vou voltar a falar novamente na Constança. A Constança esteve parada, ausente das redes sociais durante algum tempo. Achou que precisava de fazer uma paragem, o que eu compreendo perfeitamente. Mas agora decidi voltar em grande, e então ela começou a gravar pequenos vídeos. Ela chama-lhe os vídeos de conversa. Eu acho que é uma escolha muito feliz para o nome. E curiosamente decidiu fazê-lo em português, que eu só tenho a aplaudir, porque digamos que os vídeos dela para mim são um pouco como uma espécie de um podcast em português, com uma duração mais curta, obviamente, mas só tenho a aplaudir. Portanto, eu penso que ela publica os vídeos de conversa dela só no Vimeo. Penso que no YouTube não estão, mas procurem no Vimeo e vão encontrar. Ela fez o primeiro. Ela já tinha alguns, coisas com duração de 3 a 5 minutos, mas agora fez um vídeo de conversa sobre uma estate sale que ela foi, e é muito giro ver a pessoa a falar, ouvir-lhe a voz. De certa forma, é uma maneira diferente de vermos a pessoa que está por trás do blog, e eu já sigo o blog da Constança desde que comecei a ter interesse por esta área dos crafts. Depois, outro podcast que eu queria mencionar é de uma rapariga americana, que é a Nicole, que é o Hue Loco Podcast. Ela costura, tricota e tinge fios. E ela tem alguns tutoriais, além dos vídeos dos podcasts. Ela tem 2 tutoriais sobre como tingir fios, e tem um sobre costura, sobre como fazer um saco, uma bolsa com fecho. Portanto, sugiro. A qualidade de vídeo dela é fantástica, e eu acho que é um bom podcast para se ver. Depois, um podcast que começou, já tem o segundo episódio, ainda não pude ver o segundo, mas gostei muito do primeiro. É também de uma rapariga americana, sediada em Brooklyn, que é Jacqueline Salem, e o podcast é o Brooklyn Knit Folk Podcast. Depois, queria também mencionar, não será propriamente um podcast, mas são videotutoriais da Natália Fialho Branco. Desculpem lá, tive que consultar as minhas notas. Da Natália Fialho Branco. E ela ensina as várias fases para tricotar 2 meias ao mesmo tempo. Portanto, se quiserem aprender a tricotar meias, é passarem no YouTube e procurarem o canal da Natália. Eu vou deixar o link também no post do podcast, portanto é passarem por lá e seguirem o link. E
por último, vou-vos deixar com... Vou-me já despedir, mas a seguir vou encontrar 2 pequeninos vídeos que eu gravei para vos mostrar como é que eu faço ponto liga e ponto meia. É para vos mostrar um pouco qual é a minha forma de tricotar. Eu tricoto à portuguesa, aprendi a tricotar à portuguesa. Já tentei aprender a tricotar à continental, mas a minha atenção ficava completamente desastrada, para não dizer outra palavra. E então eu gosto mesmo de tricotar à portuguesa, com o fio passado à volta do pescoço. E isso leva-me a colocar-vos uma questão. Eu gostava de saber como é que vocês tricotam? Tricotam à continental, à inglesa, à portuguesa? Como é que vocês tricotam? Se quiserem podem dizer-me isso nas caixas de comentário do próprio YouTube ou então no post do blog. E já agora, queria também, não me queria esquecer de vos pedir, se tiverem questões que queiram colocar ou sugestões para assuntos que queiram que eu fale aqui no podcast, por favor, façam-me chegar essas perguntas que eu, na medida daquilo que me for possível, respondo. E pronto, por hoje é tudo. Obrigada por terem estado aí desse lado, por terem seguido até ao fim e desejo-vos uma boa semana e até à próxima. Adeus!